Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa, onde eu trago análises de jogos de futebol, análises, estatísticas, notícias, isso mesmo, eu pesquiso tudo antes de compartilhar com vocês. Sou trader esportivo há mais de 10 anos operando no mercado e a minha ideia aqui é compartilhar conteúdo de forma 100% gratuita. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, deixa o seu feedback, deixa o seu comentário, que é muito importante para o crescimento dessa comunidade. Espero vocês direto no vídeo de análise. E só para você não esquecer, no link da descrição desse vídeo tem um bônus de R$5 100% gratuito para você iniciar nesse mercado. Se você ainda não faz parte, você já clica aí, já se cadastra. É um link de uma casa de apostas onde eu consegui R$5 gratuito para vocês. Vamos à análise do primeiro jogo do dia. Temos aqui Atlético de Madrid e Mallorca. Galera, antes eu vou só deixar um recadinho aqui para vocês. Tô de preto, não tô de camisa de time, tô com a cara de gripado, mas também é por outro motivo. Eu perdi um grande amigo e fiquei na dúvida se gravava o vídeo, se não gravava, mas compromisso em primeiro lugar, não em primeiro lugar na frente dos outros, mas o meu compromisso com vocês é de gravar o vídeo, é de fazer esse vídeo, então independente de qualquer coisa eu vou seguir aqui. Peço a compreensão de que talvez não seja o melhor dia, as melhores análises, mas pode ter certeza que a responsabilidade ela é a mesma sempre, de sempre entregar o melhor para vocês, beleza? Então vamos seguir aqui. Atlético de Madrid contra Mallorca na classificação. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, está atrás apenas de Real Madrid e Barcelona, algo que é muito comum no Campeonato Espanhol. As últimas temporadas aí tem sido assim, tem sido esses três times ocupando as três primeiras posições. O Atlético de Madrid dificilmente deve ficar fora aí da Champions League, já que está com 12 pontos à frente do Real Betis. Talvez a disputa aí seja justamente entre Real Sociedad e Real Betis, mas Atlético de Madrid deve permanecer aqui, mas não por isso não deve jogar com sua força máxima contra o Mallorca, que ao meu ver aqui não disputa por mais nada na competição. 40 pontos, dificilmente chega no Villarreal e dificilmente o Valência vai ser alcançado. Então para esse jogo aqui, dá uma olhadinha nos números gerais. Os números do Atlético de Madrid são bastante positivos. A Race é de 1 derrota e 4 vitórias. Vou dar uma olhadinha aqui exatamente para quem foi essa última derrota, que foi justamente pro Barcelona. Eu fiz análise nesse jogo de Barcelona e Atlético de Madrid com vocês. Falei que na minha análise o Barcelona não perdia esse jogo e realmente não perdeu. Então aí, ó, da Race do Atlético de Madrid, dos seus últimos jogos pelo Campeonato Espanhol, ganhou 4 e perdeu apenas 1. Para esse jogo aqui, a minha análise é vitória do Atlético de Madrid com quase 40% de retorno, onde você pode fazer ela dentro de uma aposta múltipla. Então, essa é a análise para Atlético de Madrid contra Mallorca. E o segundo jogo a ser analisado é Rayo Vallecano e Barcelona, jogo também válido pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona que é o líder e, na minha opinião, o grande provável campeão. Lógico, né? Tá aí a 11 pontos de diferença do Real Madrid. Joga contra um Rayo Vallecano que tem ali pequenas chances de chegar em competições europeias, mas tem essa chance e talvez por isso essa odd aqui tão valorizada do Barcelona. Mas sinceramente acredito na vitória do Barcelona. Olha os números do Rayo Vallecano, levou gol em todas as últimas 6 partidas, não ganhou 9 das últimas 10 partidas, ou seja, 90% dos seus últimos 10 jogos ele não conseguiu vencer. A Race do Rayo Vallecano recentemente tem sido muito ruim. Do outro lado tem um Barcelona que não perde em 80% dos seus jogos. É um time ali de fazer gol no primeiro tempo, over 0.5 HT em 80%. Eu sinceramente não vou abandonar essa posição aqui do Barcelona. Para mim aqui a análise é back Barcelona, é vitória do Barcelona com a odd de 73% contra o Rayo Vallecano. O Barcelona
A cada vitória que ele consegue, ele fica um passo mais perto de ser o campeão espanhol. Acredito que ele não vai querer, correr riscos de perder o campeonato por conta de vacilos, principalmente em jogos como esse. Então aqui, para Rayo Vallecano e Barcelona, acredito que teremos um jogo difícil sim, já que o Rayo Vallecano tem ali pequenas chances de competições europeias, mas o time do Barcelona é melhor, a race do Barcelona é melhor, a race do Rayo Vallecano não é boa. Acredito aí na vitória do Barcelona com 73% de retorno. Analisar com vocês agora aquele que talvez seja o grande jogo dessa quarta-feira, Manchester City contra Arsenal. Pode ser considerada aí a final do campeonato inglês, a final da Premier League. Olha esses números incríveis das duas equipes. City marcou nas últimas 10. O Arsenal marcou primeiro nas últimas 10. O City não perdeu nas últimas 10. O Arsenal não perdeu nas últimas 5. O City ganhou 9 dos seus últimos 10 jogos. O Arsenal marcou no primeiro tempo nas últimas 8 partidas e marcou 3 ou mais gols em 60% dos seus jogos. O City marcou em 3 gols ou mais em 70% dos seus jogos. Aqui temos um padrão bem claro. Um padrão de dois times completamente over. E aí podemos trabalhar mercado de gols para over gols ou mercado de ambas marcam. Sinceramente, não vou trabalhar aqui o back. E se eu fosse trabalhar o back, vou ser bem sincero para vocês. Apesar do Arsenal não estar no seu melhor momento e do jogo ser na casa do City, eu trabalharia aqui um Arsenal ou empate. Uma odd altíssima para o Arsenal, de 5,25 para uma vitória. Eu trabalharia aqui Arsenal ou empate, mas não vou trabalhar essa opção, beleza? Para depois vocês não acharem, Pedro, mas você falou, então eu fui lá de Arsenal. Eu não estou falando isso. Eu vou trabalhar mercado de gols, que eu acredito que seja o melhor mercado. Você tem aqui o mais de 2,5 a 1,62. Pode ser uma boa opção, sim. Ou o ambas marcam. Sinceramente, o que é que melhor me agrada para esse jogo? Ambas marcam. Ambas marcam com 1,67. Os dois times fizeram gol em todas as últimas 10 partidas. Temos dois ataques aí muito bons. Vou dar uma colocadinha aqui na classificação só para vocês verem. O Arsenal tem 77 gols em 32 jogos. O City tem 78 gols em 30 jogos. Então observe como esses dois times são overs. O que separa o Arsenal do City é apenas um gol feito. Tudo bem que o City tem 2 jogos a menos, né? Mas vamos lá. Por que, Pedro, que pode ser considerada a final do campeonato inglês? Vamos dizer que o City ganha esse jogo. Ele vai a 73, ele ainda fica atrás do Arsenal por 2 pontos. Só que aí ele tem 2 jogos a menos. Com 2 jogos a menos, são 6 pontos a serem disputados. O City conseguindo esses 6 pontos, ele passa 4 pontos do Arsenal. Vamos dizer que ele só consiga uma vitória e um empate. Ainda assim, ele ultrapassa o Arsenal. Então, por isso que pode ser considerada aí a grande final da Premier League. Então, para esse jogo, a minha operação é ambas marcam com 67% de retorno. Duas equipes completamente over para essa grande decisão. Vamos analisar agora um jogo que vale vaga para a final, da Copa Itália. Temos aqui Inter de Milão contra Juventus. Já tivemos o jogo de ida. O jogo na casa da Juve foi 1-1. Isso mesmo, 1-1. Para esse jogo, a Inter é a favorita, jogando em casa, pagando 2,05. A Juventus pagando 3,75 é a zebra. A Inter marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, não ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos. Do outro lado, tem uma Juventus que marcou gol em 80% dos seus jogos. Para esse jogo aqui, não acho uma boa essas odds aqui para back. Pretendo trabalhar aqui mercado de gols. Mais de 1,5 gols com 36% de retorno para colocar naquela entrada múltipla é a entrada que eu acho a mais ideal, a mais interessante para esse jogo, para esse mercado. Então, para Inter e Juventus, jogo válido aí pelas semifinais da Copa da Itália, a minha análise e o meu palpite é mais de 1,5 gols na partida. E a última análise dos jogos dessa quarta-feira vai ser um 2-1. Pedro, como assim 2-1? Eu vou analisar 2 jogos como se fosse um, porque a situação é basicamente a mesma. Flamengo e Maringá de um lado, Corinthians e Remo do outro lado. Pedro, o que acontece? O que aconteceu aqui especificamente para essa partida? O Corinthians levou um 2-0 do Remo lá no Pará, lá em Belém, e o Flamengo levou um 2-0 do Maringá.
Então, os dois times precisam vencer por 2 gols para poder levar a disputa pelo menos para os pênaltis, ou vencer por 3 gols ou mais para poder se classificar. Temos aqui 2 grandes times jogando em casa com apoio da sua torcida em uma das competições mais importantes da sua temporada. Primeiro, acredito sim na vitória dos dois, tanto do Corinthians quanto do Flamengo. Não ganhar esse jogo seria uma catástrofe para qualquer uma dessas duas equipes. Só que observe, o Corinthians paga 1,22 e o Flamengo paga 1,06, o que se tornaria aí praticamente inviável para as nossas operações. Então, a análise que eu fiz para essas duas partidas é os times da casa vencerem e na partida ter mais do que 1,5 gols. Observe, a gente pode ter aqui um 2-1, por exemplo, para um desses times, eles ganharem, bateu acima 1,5 e eles não classificarem. A gente pode ter as duas equipes vencendo por 2-0, 3-0, 3-1, levando decisões para pênaltis, classificando imediatamente se for acima de 3 gols e a gente bater o mercado. Então, eu decidi criar uma aposta nesse mercado, nessas duas partidas, de forma conjunta, já que a odd ela vai ser um pouco mais reduzida. Cadê? Aqui, Corinthians e Remo. A gente vem aqui em mais opções e vai vir aqui em especiais. Em especiais eu vou botar aqui, ó, casa e mais de 1,5 a 1,44. Essa odd do Corinthians está bem interessante. A do Flamengo está bem mais baixa. E aqui no do Flamengo, especiais, casa e mais de 1,5 a 1,17. A do Flamengo está mais baixa, mas quando você junta a operação, é uma odd de 68%. R$1.000 para 1.684. Já fica interessante. Então, assim, acredito na vitória tanto do Corinthians quanto do Flamengo e acredito que esses dois jogos vai ter mais do que 1,5 gols. Essa foi a minha análise para esses dois jogos válidos pela Copa do Brasil. Vale vaga para a próxima fase. E se uma dessas duas equipes não conseguir a classificação, eu diria que a crise vai estar instalada nos dois clubes. E o palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol é exatamente Corinthians e Flamengo para vencer e ter mais do que 1,5 gols em cada um dos jogos. Coloquei aqui uma unidade, odd de 1,68, 68% de retorno, 1.000 para 1.684,80. Para quem não é acostumado com entradas múltiplas, acontece assim, galera. Para a gente conseguir obter o êxito, para a gente conseguir obter o green, o lucro, tem que acontecer os dois mercados, os dois jogos da mesma forma. Vou dar um exemplo. Flamengo ganhou por 3-0 do Maringá, mas o Corinthians ganhou por 1-0 do Clube do Remo. A gente perde a nossa operação, porque bateu no jogo do Flamengo, mas não bateu no jogo do Corinthians. Da mesma forma, o Corinthians venceu por 2-0 o Remo e o Flamengo venceu por 1-0 o Maringá. A gente também não bate. Para a gente conseguir obter êxito nessa operação, tem que Flamengo e Corinthians ganhar, ter mais de 1,5 gols no jogo do Corinthians, mais de 1,5 gols no jogo do Flamengo. Acredito sim que esses mercados devem bater nessas partidas pela necessidade do resultado que as equipes mandantes têm e pela força dos seus elencos. Então, Corinthians e Flamengo, vitória dos dois, mais de 1,5 gols em cada partida, 68% de retorno. Esse é o palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol. E dessa forma nós encerramos mais um vídeo de análise. Peço a compreensão de todos pelo momento que eu já expliquei, que eu falei durante o vídeo, mas procurei dar aqui o meu melhor, entregar o melhor trabalho, a melhor análise, mesmo diante de um momento delicado para mim, beleza? Valeu, galera, abração, fiquem com Deus.